Reconhecer que existem outras inteligências. Outros tipos de inteligências, né? Tem outras inteligências e que tem outros códigos de linguagem. Isso. Só que essas outras inteligências, nós também temos elas dentro de nós. Claro. Porque... Pelo menos para se conectar com as outras, né? Porque, por exemplo, voltando para o Schopenhauer, ele falou aquilo, muita gente achou besteira. Mas muitas outras pessoas, de alguma maneira, foram tocadas. Sim. Claro, normalmente artistas, poetas, pessoas mais sensíveis. Aquilo falou para alguma coisa no coração de muitas outras. Era porque essas outras estavam receptivas dentro dessa outra inteligência para essa outra linguagem. Sim. É interessante isso. Dessa conexão e respeito das outras inteligências, que quando eu estudei antropologia, que na verdade não é minha carreira, foi meu mestrado, tinha um monte de pessoas de outras carreiras. Então, jornalista, advogado, psicólogos, professores, médicos, e todos que estavam ali buscando essa busca pessoal, eles diziam, nas universidades, nas faculdades desses cursos, falta muita ciência social, enfim, muito conhecimento humano, né? E aí os médicos falavam muito isso, assim, que eles são muitas vezes mandados ou para lugares, cidades diferentes, então para a Amazônia, para o interior mesmo que seja, ou lugares mais próximos, mas que são completamente diferentes, e aí chega lá e desrespeita toda a cultura local. Tá com dor de cabeça, toma remédio, tá com câncer, faz não sei o quê, interpreta como câncer, que às vezes interpreta de outra forma, sendo que tem os chás, tem as rezas, tem várias outras formas, outros conhecimentos e inteligências que são ignoradas pelo nosso centrismo aí também ocidental, vamos dizer. Então, ou mesmo você chega e vai para a medicina chinesa e eles começam a falar, não, porque a gente tem que pensar que a nossa alimentação tem que ser terra, tronco, folha, não sei o que provavelmente tem muito a ver com a indígena também. E a gente fica assim, né? O que é isso? Eu vou ficar tomando suco de... Então, a gente tem muito preconceito mesmo. Perdeu essa conexão, essa sensibilidade, né? E aí é remédio, dor de cabeça. Né? Suco verde... ou vira uma moda, sei lá, é meio maluco, assim. Olha a visão que um artista desses que eu encontrei, o artista que mais me impactou na minha vida, ele se chama Gregório Delgado, e ele era um cara que ele era um poeta, ele compositor de samba, ele era cineasta, e ele também era pai de Deus. Né? Não era Jesus Cristo, ele era pai de Deus. Pai de Deus. Pai de Deus. O que é um pai Loucão. de Deus? Aí ele tinha chegado de Minas Gerais, que é o lugar onde o mundo todo foi inventado. Né? E ele estava falando para mim de São Paulo. Eu falava, e aí, Gregório, o que você vê aqui em São Paulo? Ele falou assim, tem coisas muito erradas e coisas muito certas. Eu falava, o que está muito errado? Ele falava, os rios estão mortos. Eu falava, porra, matou, hein? Aí a segunda coisa, mas e o que está muito certo? Ele falou assim, aqui eu consigo ser pobre. Que é uma coisa também não óbvia, né? Porque ele era pobre em outro lugar. E pobre em outro lugar era pobre de passar fome. Claro. Pobre em São Paulo era um pobre que ele não passava fome. Sim, é verdade. Já escutei isso também. E assim, a observação dele era absolutamente... Eu fiquei impactado, porque o lugar de onde ele olhava para o mesmo lugar onde eu morava, e fora de todas as coisas que ele me falava, né? Acho que é a pessoa que mais me impactou, assim, de conhecer pessoalmente. Um homem muito criativo e muito, muito louco isso. É legal escutar uns doidos de vez em quando, né? Para quebrar esse paradigma do doido. Os rios mortos, é tão óbvio isso, né? Quer dizer, por que a gente não pode usar os rios que estão aqui, 2 rios passando na cidade? Incríveis, né? Incrível. Os 2 que a gente vê, né? Porque tem um monte embaixo do cimento. E os que estão, né? Cimentados, né? É muito maluco isso. É meio óbvio, assim, né? Uma coisa que você não... Sabe que tem uma outra coisa bonita também que eu lembrei? De um texto uma vez que eu li, eu estou tentando lembrar se era um, se era outro, talvez você lembre. Que é assim, não é a gente, não são as coisas que acontecem pra gente, a gente que acontece pras coisas. E aí era um texto que falava das nuvens, que não era o céu que acontecia para as nuvens, e sim as nuvens que aconteciam para o céu. E falava muito disso sobre a gente, sabe? Mas eu lembrei porque fala das nuvens. E era muito bonito isso, né? Dessa ideia de que a gente acontece
para as coisas, né? As coisas, é como se as coisas estão passando aqui e a gente acontece nelas, né? A gente não é passivo ao que acontece na nossa vida. E fazia essa brincadeira com a nuvem. Um texto muito bonito. Eu vejo a nuvem humana, como é que ela está na Terra, né? Ela está se concentrando cada vez mais nas cidades, né? Então, o formigueiro humano ele está indo para as cidades, e cada vez mais grandes cidades. Eu acredito nas grandes cidades, eu adoro São Paulo, acho um tesão a cidade, e acho que, por exemplo, eu fui agora para Nova York, acho Nova York sensacional, muito melhor que o resto dos Estados Unidos, assim, muito acima do funcionamento do resto do país. E o que eu acredito nas grandes cidades? Eu acredito que tem uma forma de ser moderno hoje, que não é mais ser moderno no sentido antigo, de você ter carrão, de você ter isso, aquilo, ter, não. De ter uma vida bem mais simples, curtindo mais e muito mais em contato com as coisas, assim. Eu acredito muito na capacidade que essa nuvem humana junta nas grandes cidades tem de achar soluções. Soluções, inclusive, que aquelas outras organizações antigas, países, grupos, né, facções, partidos, etc., não tem mais. As grandes cidades, pelo o acúmulo de pessoas juntas, é um pouco o que o Gregório Delgado falava para mim, assim, pô, aqui dá para ser pobre, sabe? No interior, se você é pobre, você passa fome. Não tem comida, não tem um monte de coisa. Aqui, bem ou mal, tem um monte de aparelhos institucionais, sociais, pessoais. E acho que as pessoas nas grandes cidades são cada vez mais ligadas em coleta seletiva, na natureza mesmo. Acho que pode ser uma solução para o planeta as pessoas se concentrarem nas cidades e deixarem um pouco mais livre o entorno, né? Acho que é uma saída. Eu acredito que essa coisa urbana que às vezes a gente critica muito tem muito mais soluções do que outra coisa. Até porque ser moderno hoje acho que tem que estar em contato com essas outras coisas em si, na natureza. Não vejo mais o cara moderno como um cara que precisa ter carrão, precisa ter uma série de coisas, objetos, mil objetos e objetos. Né? Isso também é uma metáfora, porque assim, a nuvem é um aglomerado, né? A nuvem é um indivíduo que é muitos, né? Então, assim, o que é uma cidade grande também, né? É uma nuvem, né? É um indivíduo que é muitos, né? O homem, ele consegue viver bem assim, mesmo naquilo que a gente pensa assim, por exemplo, pensa nas comunidades indígenas isoladas. No Brasil, hoje, você tem reconhecidamente quase 40 comunidades indígenas totalmente isoladas de outros povos e das civilizações. Mas essas 40 que tem são o quê? Aglomerados, são nuvens também. Isso. Né? São aglomerados. E é isso que dá a vivificação, o poder criativo, a rede, na essência disso aí está o quê? A rede e a arte do relacionamento. Perfeito. Eu acho que o problema, a grande questão assim, é o que esse aglomerado vibra, o que essa nuvem vibra. O que vibra a nuvem Camaiurá, o que vibra a nuvem Yanomami e o que vibra a nuvem paulistana. Né? É o que esse aglomerado vibra, vai determinar a qualidade da nuvem. Exato. Perfeito. São várias nuvens dentro. São várias nuvens dentro, né? Porque em São Paulo mesmo, também, adoro grandes cidades, adoro. Adoro viver em São Paulo. Mas é isso, eu acho que é uma busca por estar com grupos onde você se identifica, ou estar em outros grupos onde você acredita que você pode transformar alguma coisa, enfim, compartilhar, né? Eu acho que essa busca tem que ser constante para que funcione de uma maneira legal. Sim. Para que a vibração seja boa. Eu acho que tem que ser um pouco essa busca desses espaços e dessas nuvens várias, porque na verdade a gente não vive uma nuvem, ela não é nem só uma gigante, porque dentro dela tem várias, e a gente não vive
num espaço social apenas na nossa vida, né? A gente vive em vários espaços sociais o tempo inteiro. E ter consciência de que você, como parte da nuvem, faz a diferença, né? Quer dizer, o que você busca, as suas afinidades, vai formar aquele campo, né? Aquela nuvem, e vai fazer a diferença. Quando a gente tem consciência disso, a nossa tendência é ser uma nuvem boa, né? Uma nuvem consciente, uma nuvem autoconsciente. Sim. A questão é que a maior parte da cidade, nós não temos consciência de que aquilo que nós qualificamos e vibramos como pessoas dentro dessa grande nuvem interfere no todo. É porque é difícil também, né? Porque, na verdade, eu acho que o problema da grande cidade, um dos problemas, na verdade, da gente viver numa grande cidade, é que a gente acaba ficando... Você tem que fazer um esforço muito grande para quebrar uma rotina de vida, de trabalho, de correria e tal, ou de ficar o dia inteiro dentro de um escritório e depois ter pique para sair e fazer outras coisas, que a gente acaba ficando numa nuvem só, enfim, respirando uma coisa só e aí discutindo coisas em outros espaços que são confusos, tipo redes sociais, sei lá. Então eu acho que o problema da grande cidade é isso, essa locomoção, assim, de vida é um pouco mais difícil, é uma busca. Eu vejo que tem muitas pessoas buscando isso e buscando soluções. Então, coleta seletiva, andar mais de bicicleta, não depender do carro, fazer um exercício ao ar livre em vez de entrar numa academia. Mas olha só, eu tenho um casal de amigos que eles são meus vizinhos e eles moravam no Japi. Então, moravam num sítio dentro da Serra do Japi ali, que era uma antiga fazenda de café, que tinha sido totalmente desmatada aquela região. Eles protegeram e plantaram palmital lá, fizeram um monte de espécies da Mata Atlântica e tal. E eles moravam lá, olha a lógica deles, eles moravam lá e tinham um carrão, porque tem uma estrada de terra e trabalhavam em São Paulo. Ok? Então eles até inclusive trabalhavam em produtora. E aí eles vinham então com o carrão para cá. Eles mudaram para São Paulo e o que eles fizeram com o sítio? Eles tiraram tudo lá, caseiro, galinha dá uma destruída total e deixaram a natureza seguir o curso. Tem uma casa lá, né? Mas tem aquilo. E aí o que eles fizeram? Começaram a colocar câmeras, trap cameras, nos caminhos em volta da casa. O que eles estão descobrindo agora? Depois de 20 anos que eles protegeram esse lugar, eles descobriram o seguinte, 2 onças pardas, jaguarundi, raposa, cutia, bom, se você quiser, tá lá, câmeras... Então tá lá, assim, basta você mudar a lógica diferente. Eles venderam o carro e hoje, como eles são vizinhos, a gente tem um carro compartilhado que a gente usa, eles são 5 pessoas na casa deles, nós somos 4 na nossa casa, a gente usa um carro só. Então veja, soluções como essas a gente pode ter. É super legal, isso é muito legal. Essa isso são nuvens, ó, vocês já fizeram uma nuvem ali de compartilhamento. Mas também baseado nessa coisa de compartilhamento que as redes sociais também trazem, entendeu? Traz que é possível fazer isso. Eu acho que a rede social como um espaço social... como uma nuvem também de coisas boas. Não, a rede social ela é boa e ruim como qualquer outro espaço social. Ignorar e dizer... Não dá mais, porque já faz parte da nossa vida. Assim, e se não faz parte da nossa, faz parte de quem é mais novo. Então não tem mais como a gente dizer que não é um espaço social. É um espaço social. Como todo espaço social tem várias nuvens, boas, vibrações diferentes e o que se produz a partir daquilo, né? Então tem coisas ruins e coisas boas. E soluções, lindo isso. Dizem, né, que se o mundo acabar, que, sei lá, deixa o mato em paz. Se o céu cair e tal, que a Mata Atlântica em 100 anos o mato toma e começa... E tudo recomeça. E tudo recomeça. Então a gente vai sumir, mas de algum jeito... Enquanto houver nuvem, tudo recomeça. Tudo recomeça. Tudo recomeça. Tem várias frases aqui. Muito boa! Tem várias frases boas. Os rios voadores.